compreender o que o Senhor está falando à sua igreja. E que todos aqui saiam transformados, diferentes da maneira que entraram. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua presença aqui. Nós te honramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Gente, como eu falei, a história da vigília nada mais é para que fôssemos mais fortalecidos no Senhor. E a semana passada, o Senhor me deu o tema para essa pregação de hoje, sobre descanso. E a melhor maneira para a gente descansar é conhecermos a Jesus na sua profundidade. Porque conhecendo a Jesus, sabemos que Ele é por nós. Ele cuida de nós. Ele faz questão de cuidar de nós, das nossas dores, para nos libertar disso. Ele nos traz para um tempo de reconciliação. Ele cura as marcas que eventualmente tenham ficado sobre nós. Eu sou uma pessoa que eu tinha muitas marcas. Homem fraco, homem cheio de defeitos, mas que pude provar da glória de Deus, da misericórdia dele e ter sido transformado pouco a pouco, pouco a pouco. E eu ainda estou nesse processo de transformação. Eu não nego, não. Ainda estou nesse processo de transformação. Porque quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu sei que tem algo ainda que eu posso melhorar em mim, coisas que eu posso mudar em mim. E isso é que me dá alegria de viver. Aí eu chego com 62 anos de idade, me achando o garoto, né? Mas no sentido de que, cara, Senhor, me mostra mais do teu reino. Quero conhecer mais das tuas verdades, Senhor. Quero ir mais fundo contigo, Senhor. Não posso permitir com que as pessoas passem pelas coisas que eu passei, vivam as coisas que eu vivi. Estava conversando com a pastora Gabi esses dias e às vezes a gente tem conversas teológicas bem profundas e o que eu falava para ela era isso. Eu falava, amor, é tudo porque a gente não quer ver pessoas levando tanto tempo para entender o reino de Deus como eu levei. E o que a gente puder fazer para encurtar esse tempo para a vida das pessoas, a gente vai fazer, a gente continua fazendo até o fim. Até o fim. Quero encontrar muita gente lá nos céus. 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 Não quero sentir falta de ninguém. Todos que eu conheci, eu quero poder ter influenciado de alguma forma para garantir que eles estejam lá. Eu sei que não sou só eu. Sei que é a sua caminhada com o Senhor. Sei que existem igrejas fortes, maravilhosas, saudáveis. Não vamos olhar para as que não são. Não vamos olhar para as que se venderam para o orgulho. Não vamos olhar para igrejas que querem ser mais relevantes do que Jesus. Porque ele fez o que fez aqui na vigília. Porque Deus está sempre procurando homens e mulheres que vivam cheios de fé e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não sou esse homem, essa mulher cheia de fé e do Espírito Santo. Então, aí ele te leva para um lugar em algum momento
e te abastece mais e mais e mais e mais e mais. E aí você já começa a olhar para dentro de você e ver, cara, nesse sábado de manhã eu já sou mais forte do que eu era ontem. Hoje eu estou mais preparado para enfrentar as mesmas dificuldades que eu enfrentei antes e não conseguia superar. Vamos ler Efésios 3, versículo 14 ao 21. A gente vai ler bastante Bíblia hoje. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa passagem é tudo aquilo que eu falei, só que é claro, muito melhor traduzido. É sobre isso que a gente está aqui. É sobre isso que nós somos igreja de Jesus Cristo. Para estarmos cada vez mais enraizados nele, fortalecidos nele e cheios do Espírito Santo dele. Eu pergunto para você, você está contente com a sua confissão de fé? Você está contente com a sua religião? Você está contente porque frequenta uma igreja? Deixa eu te falar, isso é muito pouco. Você tem que viver a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo a igreja local, eu falo a igreja de Jesus Cristo. Pastor, mas eu frequento a igreja. Você vai frequentar os céus? Ou você vai fazer parte dos céus? Está vendo como é pouco frequentar uma igreja? E não fazer parte de uma igreja? A igreja não vai te trazer salvação, mas a igreja vai cuidar de você. A igreja vai orar com você. A igreja vai te sustentar em amor e comunhão. Para isso existe a igreja. Se não for para isso, ela não serve para mais nada. Absolutamente nada. Você tem que viver a igreja. Se essa aqui não é a sua igreja, ok? Procure uma igreja. Mas não seja um frequentador dessa igreja. Viva essa igreja. Faça parte dessa igreja. Vai se acostumando a fazer parte das coisas de Deus, para que você faça parte dos céus. E eu sei que um dia você vai fazer parte dos céus. Às vezes a gente fica um pouco confuso sobre igreja, sobre o papel da igreja. E sexta-feira
encontrei um amigo, um grande amigo, pastor, e ele estava bem chateado por umas coisas que estão acontecendo numa igreja. E ele falou: cara, tem pessoas que saíram da minha igreja, são poucas, eu sei, ok, mas foram para uma outra igreja que eu sei que é complicado. Aí eu falei para ele: cara, se saíram poucas, se prepare, porque vão sair muitas, porque é assim mesmo. E eu sei que entristece o coração de um pastor, mas você tem que ter o coração protegido daquilo que Deus te mandou fazer. Seu coração não pode ser moldado pela ação das pessoas. Seu coração tem que estar firmado apenas naquilo que Deus está falando para você. O tempo todo. O tempo todo. Esse é o papel do pastor. E as pessoas não podem estar numa igreja porque o pastor é legal. A pessoa tem que estar numa igreja porque ali ela é alimentada na fé. Constantemente. Ali ela tem comunhão. Constantemente. Ali ela vive crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Através daquele lugar, ela vai entendendo o reino de Deus e vai se aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. E por consequência, as outras coisas, lembra-te, as outras coisas vão acontecendo. E acontecem porque Ele é Pai. E aí você encontra descanso, não na igreja, mas na tua vivência no reino de Deus. Nós aqui somos falhos em muita coisa, muitas coisas, mas caminhamos para não ser. Amanhã seremos menos, depois de amanhã menos ainda, assim como eu, longe da perfeição. Mas eu gosto sempre de me olhar um homem imperfeito, a caminho da perfeição. Esse é o meu alvo. Esse é o meu alvo. Não falamos sobre pecado, porque a gente não quer dar diploma para o pecado. Eu sei, você sabe o seu compromisso com os céus. Eu sei, você sabe o que você deve e o que você não deve fazer. E eu sei que você lê a Bíblia, e a Bíblia tem que ser suficiente para a sua fé. Aqui tem tudo o que nós precisamos. E a Bíblia de Deus fala de capa a capa qual tem que ser a sua atitude com relação a você mesmo. E um dia a gente vai se encontrar lá, no mesmo lugar, diante do trono de Deus, glorificando a majestade dele. Jesus tem que ser o nosso verdadeiro descanso. Nosso descanso não pode ser construído em cima das coisas que a gente construiu e alcançou e conquistou aqui na terra. O descanso não tem a ver com recurso financeiro. O descanso não tem a ver com um monte de amigos. O descanso não tem a ver com a sua fama, na sua relevância. O verdadeiro descanso só está em Jesus. Eu quero ler aqui uma história. Você não precisa nem acompanhar aí, porque ela é longa. Jesus, tudo é Ele. Nele nós temos um verdadeiro descanso. Eu gosto muito de uma profecia de Isaías 11, antes de eu ler a historinha. Profeta, olha o que o profeta diz sobre Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento,
e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na sua cintura. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Dá para entender que o verdadeiro descanso está nessa pessoa aqui. E somente nessa pessoa aqui. Porque Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Nem porque você é rico, nem porque você é pobre, nem porque você é feio igual o Alexandre. Nem porque você frequenta ou não frequenta a igreja Essência ou a igreja A, B, C. Ele vai estar sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. E aí eu vou para essa historinha aqui. Você conhece muito bem essa história. Ressurreição de Lázaro, isso está em João 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que se eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseres? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Ele é o Deus que chora por nós. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Você consegue imaginar essa situação? Você que já perdeu algum ente querido, consegue se pôr no lugar dessas duas mulheres? Me fala se tem um momento mais difícil do que esse. Só que Jesus nunca abandona os seus amigos. Nunca abandona os seus amigos. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o tamanho da angústia, não importa o tamanho da impossibilidade. Ele é o Deus que se fez homem para sentir como nós homens nos sentimos, para chorar como nós homens choramos.
Você consegue imaginar esse momento? Aqui diz que Jesus chorou. Mas ele não é Deus. Ele é Deus. Ele era Deus ali, mas ele era homem também. Essa passagem deixa claro que ele se mistura com os nossos sentimentos. Ele reconhece as nossas dores. Ele se fez homem para que a gente olhasse para ele e visse nele a saída de todas as coisas. Ele fez questão de se fazer homem para ser sensível à nossa dor. Ele não se importou em chorar ali naquele momento. Ele não teve vergonha. Ele se mostrou 100% humano, para em seguida se mostrar 100% Deus. Assim Jesus é. Ele se mistura com a gente. Ele se mistura com a nossa dor. Ele se mistura com os nossos problemas. Ele se mistura com as nossas dificuldades. Ele entende os nossos medos. Ele entende as nossas fraquezas. E ele diz: vem comigo. Através do meu espírito, eu fortaleço vocês. Eu divido com vocês o espírito que está sobre mim. E através disso, eu faço vocês fortes, corajosos, vitoriosos. Mas eu não encontro vocês apenas quando vocês estão fortes e corajosos. Eu os encontro também no momento de dor, no momento de desesperança, porque Ele se faz esperança. Ele é aquele que chora com a gente, mas Ele não fica só no choro. Ele é aquele que opera milagres. Ele é aquele que reverte situações impossíveis para nós. Um homem que cheirava mal. A tristeza daquelas mulheres é porque aquele irmão era jovem ainda. E a Bíblia diz que ele adoeceu de repente. E a expressão que é usada aqui no original é de que era uma doença muito terrível. Elas tinham esperança em Jesus. Elas sabiam do que Jesus era capaz, e o texto todo descreve isso. O texto não diz que elas, cara, não tem jeito. O texto diz: manda chamar Jesus, porque Ele pode reverter essa situação. Mas chegar no Jesus ali naquele lugar, o irmão já morto, 4 dias, cheirando mal, elas ainda tinham esperança que no futuro o irmão ressuscitaria, como todos nós que somos filhos de Deus, que temos a Jesus como nosso Salvador. Ok para isso? Maravilhoso isso.
Mas Jesus queria remover aquela dor naquele momento. Naquele momento, ele queria dizer: eu sou descanso para vocês. Você consegue entender que não há dor que ele não possa curar? Que não há medo que ele não possa arrancar? Que não há tristeza que ele não possa reverter em risos? Não há desesperança que ele não possa superabundar em esperança? Não há doença que ele não possa reverter? Minha mãezinha faleceu faz 1 ano. Ela estava num estado bem complexo, bem difícil. E eu senti que, por ela ser uma mulher, uma guerreira do reino de Deus, o Senhor estava mantendo ela ali. E mesmo já num estado de demência avançada, mas toda vez que eu me encontrava com ela ali no quarto onde ela estava, de home care, ela me abençoava. Pelo simples fato de quem ela era em Deus, do que ela carregava. Sem dizer uma palavra, ela me abençoava. Quando eu descia de madrugada para limpá-la junto com a minha irmã, ela me abençoava. Mas chegou num momento que eu orei ao Senhor, falei: Senhor, ela é uma guerreira das fileiras do teu exército. Não é digno que ela termine assim. O Senhor é aquele que estende dignidade sobre nós e ouve as nossas súplicas. E Ele ouviu a minha oração. E 1 dia e meio depois ela faleceu. E houve alegria na nossa casa. Porque, como eu falo, ela não morreu, ela só mudou de endereço. Esse é um lugar de descanso no Senhor, onde Ele ouve as nossas orações. O coração dele está sempre aberto para nos atender. Eu sei que tem pessoas aqui que lutam com dificuldades em várias áreas da vida. E eu sei porque Ele me falou isso. E Ele falou que o encontro de hoje, Ele estaria removendo o medo, removendo a solidão, removendo a ansiedade, o receio de que eu não vou alcançar, o espírito de autoacusação, o medo de não viver a eternidade. E Ele nos trouxe aqui essa manhã assim como Ele chegou naquele lugar. Betânia, que era aquele lugar, era conhecido como habitação dos leprosos. Essa palavra fala que ele tinha amigos ali naquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o lugar de dor
que nós possamos estar. Que Ele não chega e traz esperança. Ele é simplesmente uma luz que torna tudo claro por onde Ele anda. E nessa manhã Ele está aqui. Feche seus olhos aí. Eu não sei qual medo ou quais medos te assombram. Eu conheci pessoas que tinham medo de dirigir, e aquilo era um grande desafio. Mas também conheci pessoas que tinham medo da morte, da pobreza, e mesmo tendo recursos abundantes, tinham medo de ficar pobre. Conheci pessoas que foram maltratadas em lugares, infelizmente em igrejas, e carregam ainda essa dor. Conheço pessoas que têm que tomar medicamentos para controlar a ansiedade, a depressão. Tem pessoas que eu conheço que têm medo de não alcançar os seus objetivos, de serem envergonhados na família, ou num grupo de amigos, ou até na sua igreja. Tem pessoas que eu conheço que lidam com autoacusação, porque erraram em algum momento, porque pecaram em algum momento, ou porque não conseguem se livrar de um pecado. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu mesmo, esse homem que está aqui na frente, às vezes me sinto rodeado por uma palavra tentando me assombrar. Falando sobre a igreja em que eu momentaneamente estou à frente. Mas Jesus está aqui nessa manhã. E assim como Ele chegou naquele lugar, naquele dia, Ele traz cura. Ele traz libertação. Ele resgata vidas aqui, como Ele resgatou Lázaro. Se você lida com alguma dificuldade, eu não quero expor você. Mas nós vamos orar agora. Porque se Ele, e foi Ele, que nos mandou trazer essa palavra, Ele é quem traz a cura para essas situações.
E você não vai sair daqui como você chegou. No poder do nome dele. E ele é suficiente. Ele é suficiente. Não há nada além dele que seja suficiente para nós. A você basta apenas reconhecer aí no seu lugar quem ele é. Diga para ele agora: Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo. Eu vou te dar o tempo que você precisar. Eu sei que você precisa almoçar, mas eu sei que você precisa ser curado. Não haverá um só dia mais que você sofra por isso. Fala com o seu Jesus aí. Fala com o seu Jesus aí. Não deixe para amanhã. Ele não quer que você durma mais uma noite carregando essa dor, carregando esse medo. Hoje, ele chega diante dessa sepultura. Hoje ele muda tudo. Diz para ele que você acredita que ele pode mudar isso. Diz para ele que ele é a única esperança. Não tente mais. Não tente resolver mais pela sua força. Não tente continuar se sustentando na sua conta bancária, no seu grupo de amigos. Nada disso vai te trazer o descanso que você precisa. Só Ele. Só Ele. Só Ele pode te trazer o descanso. Aonde toda e qualquer circunstância da sua vida não seja suficiente para tirar o seu descanso. Somente Ele. Ele quer ser suficiente para você. Ah, pastor, mas aquilo que eu sofri foi muito difícil. Ele é o Rei. Ele é o Rei. É Ele que chora com você. Você não está chorando sozinho.
Ele chora com você. Ele chora a sua dor. Porque ele se mistura com você. Lembra? Ele é o Deus que se fez homem para sentir o que você sente. Se você quer mudança, se você quer uma reversão em tudo isso, vou te convidar a ficar em pé no seu lugar. Porque isso é um ato profético. Pastora Gabi vai orar. E o Senhor Jesus, porque Ele falou há dias atrás, e porque Ele está aqui agora, vai operar um milagre na sua vida. Ele vai ordenar que a pedra seja removida. Ele vai ordenar que você saia desse lugar de dor, de solidão, de medos. Diferente daquele momento onde ele ordenou que fossem tiradas as ataduras daquele homem. Hoje, Ele mesmo remove as ataduras do seu coração. Porque Ele é Deus. Porque Ele quer, essa é a vontade dEle. Não é o mesmo dia de ontem. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de milagre. Você crê? Você crê, então você vai receber o milagre. Enquanto o pastor pregava, o Espírito Santo me lembrou de uma situação específica. E eu compartilho sobre vocês e chamo isso sobre a igreja em nome de Jesus Cristo. Alguns anos atrás tinha uma situação totalmente irreversível. Irreversível, datada, carimbada e assinada por um juiz. E eu estava num período de jejum, o pastor estava na África em missão. E o Senhor já tinha me dito, jejue, filha, jejue por alguns dias. Eu não tinha recebido essa notícia ainda. Eu recebi a notícia e eu fui para o quarto orar e chorar aos pés de Jesus. E ele me deu essa passagem e eu falei, mas Jesus, o que o Senhor está querendo dizer para mim? Aqui Lázaro estava morto. Ele falou, então, só que eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. E eu digo para você, filha, que aquilo que parecia estar perdido, eu torno totalmente viável e eu declaro uma mudança radical nesta situação. 4 dias depois, a situação se reverteu completamente. E hoje o Senhor diz para nós, qual é o teu problema? Qual é o Lázaro? O que está morto para você? E o Senhor diz, eu declaro agora reversão, vida. E vocês acessarão esse lugar de vida, de transformação, de milagre, em nome de Jesus. É o nosso Jesus, é o Jesus que transforma, é o Jesus que faz brotar águas em meio ao deserto, é o Jesus que faz o cego ver, que faz o mudo falar,
que faz o surdo ouvir. Esse é o nosso Jesus. Ele é o nosso Jesus. Ele é um Deus vivo, poderoso. Acesse isso. Eu declaro sobre a igreja hoje uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Milagres acontecendo. Milagres acontecendo. O que é impossível? Qual é a causa? Depressão, vai embora. Espírito de depressão, vai embora em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade vão embora. Espírito de desânimo. Espírito de incredulidade. Espírito de frieza espiritual, vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor vive. O Senhor vive. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele é o príncipe da paz. E Ele se agrada. Aleluia. Ele se agrada em te agradar. Ora, baixai. É isso que o Espírito Santo diz. Eu me agrado em te agradar, filho amado, filha amada, filha amada. Jesus é o verdadeiro descanso. E eu declaro sobre a igreja: você acessará descanso. Descanso no Senhor. Descanso no Senhor. Descanso no Senhor. Ora, baixai. Você se apropria. Eu falei para Cissa, o Senhor está derramando o Espírito Santo, dom de fé. 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 Com a fé, aquilo que parece ser intransponível se torna totalmente transponível. Em nome de Jesus Cristo. O dom de fé. Eu tenho o dom de fé. O Senhor me deu o dom de fé. Eu ando por fé. Se não andasse por fé, nós não estaríamos aqui hoje. Alecantarabás. E isso vem de Deus. Isso vem de Deus, o Deus vivo. O Senhor hoje te leva para esse lugar. Receba em nome de Jesus aquilo que que parecia ser impossível. Hoje, Jesus muda. Jesus muda e nós seremos testemunhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Dê um passo, dê um passo, dê um passo, dê um passo. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Um tempo atrás, anos atrás, a Cissa estava numa situação para decidir. O Senhor falou para ela: me escolhe primeiro, filha. Me escolhe primeiro e verás o que eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui. Sexta-feira a Júlia teve uma visão. Essas portas não existiam. Estava tudo aberto. Jesus entrou no templo. Jesus entrou aqui. Até o estádio do Morumbi foi todo iluminado de dourado. Por causa da luz de Jesus que resplandece sobre esse lugar, sobre essa região. Sobre essa região. Vocês têm acesso, acessem isso. Não fiquem presos a nada. Não fiquem presos a nada. Não fiquem presos a nada. Só se apropriem do milagre. Do milagre que Jesus Cristo faz. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Um Deus de milagre, de cura. Aleluia, Ele continua curando. Ele continua se manifestando no meio do seu povo. Só que as pessoas estão distraídas. Oh, Rabashuri Anderelebas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos teus milagres. Obrigada, Senhor, pela manifestação do seu poder. Obrigada por nos encontrar com graça e misericórdia e bondade todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nós te honramos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O seu reino é lindo. Foi isso que ele falou para Juju. O meu reino é lindo, filha. O meu reino é lindo. Paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria eu declaro sobre vocês, em nome de Jesus. Amém.
Não dê espaço à dúvida. Hoje Deus operou um milagre na sua vida. Não dê espaço para dúvida. Declare o reino de Deus sobre você. Declare o reino de Deus sobre você. Só há uma coisa que está sobre você: Jesus Cristo, o Rei, o Rei, o Rei. Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa, de grandes conquistas externas e internas. Que você possa desfrutar desse encontro maravilhoso com Jesus. Amém? Deus te abençoe.